professora Luziane Dantas Macedo, da UFRN, professor Lindomar Wesley Bonetti, da PUC do Paraná. Professora Luziane Dantas é graduada em Ciências Sociais e atua principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico regional, economia de energia, planejamento setorial e fontes renováveis de energia. Professor Lindomar Bonetti, graduado em Ciências Sociais aqui pela UFRN, foi meu aluno, né, professor? Mestre em Sociologia pela Federal do Rio e doutor em Sociologia pela Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. Pós-doutor em Educação pela Universidade de Fribourg, na Suíça. É professor e pesquisador do curso Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC do Paraná e é um pesquisador associado da Associação Internacional de Sociólogo de Língua Francesa e no Comitê de Pesquisa da Desigualdade e Laços Sociais. Também foi professor visitante da Universidade Católica, Université Catholique de l'Ouest de France. Estuda teoria sociológica, política pública, direitos humanos, cidadania, exclusão e inclusão social. Então, vou seguir, como na primeira mesa, a ordem aqui da proposta da programação. É apenas, dado o atraso de 1 hora de início da mesa, eu vou pedir encarecidamente aos palestrantes que deem o seu recado, agora não precisa morrer nem tempo, é no menor tempo possível. Tá? Tendo em vista que a plateia parece que tem compromissos subsequentes. Tá? Um momento. 10 minutos, prorrogado meio minuto. Bom, então deixa eu só começar para Telegrafo. Bom, boa tarde, né? Já boa tarde, né? Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu agradeço o convite, né, para participar desse evento, né, muito importante essa discussão. Eu vou apresentar muito rapidamente aqui um pequeno recorte, né, da minha tese de doutorado, alguns dados, né, que eu defendi esse ano. Então, muitos desses dados já estão atualizados, obviamente. Eu vou tentar trazer aqui alguma coisa. É uma discussão bastante interessante. Então, produção de energia eólica no Brasil, né, e alguns dados, né, que revelam como essa atividade está sendo gerida, né, organizada aqui no nosso estado. Né. Uma grande questão que as falas anteriores destacaram, né, é essa questão da produção da energia, né, e dos seus impactos e que ela traz, acarreta, tanto do ponto de vista produtivo, né, certamente positivos, né, está falando da questão da produção, né, nós temos um problema de oferta, né, e, portanto, por isso pensar nas construções, né, de Belo Monte, de eólicas e solar. Mas também ela traz impactos muito importantes e que estão se tornando impactos bastante negativos. No caso da energia eólica, no caso aqui do nosso estado, por exemplo, que é pensar a energia eólica não apenas como produção de energia em si, mas ela está trazendo uma discussão ou uma preocupação nossa de olhar a energia eólica do ponto de vista sistêmico, né? Então, e isso abrange várias dimensões, né? Como eu falei, a produtiva, mas também a econômica, a social, a cultural, né? O professor Emílio falou, né, sobre isso, então é muito importante.
E eu acho que isso não está sendo levado, né, em consideração nas políticas, né, nas implantações dos parques eólicos, nem mesmo nas discussões do ponto de vista do poder público. Pensar em energia eólica do ponto de vista sistêmico. Por quê? Porque vento não é desenvolvimento, certo? E, portanto, a energia eólica, assim como a solar, ela demanda a implementação de políticas específicas que não podem estar na contramão de uma discussão muito maior, que são os benefícios socioeconômicos que essa geração de energia traz para a região, né? Então, o discurso é muito bonito, né? A questão que realmente o nosso estado é o maior produtor de energia eólica, porém, essa atividade está trazendo várias discussões do ponto de vista da sustentabilidade ou insustentabilidade, né, desta atividade, quando ela não é pensada do ponto de vista sistêmico, olhando com muito cuidado, né, a localização dos parques eólicos onde eles estão sendo implantados. Então, vou trazer alguns dados muito breves aqui para a gente. Eu fiz aqui um sumário, não vou seguir o sumário, obviamente, né, de como a gente ia discutir, mas eu vou passar alguns dados para a gente abrir a discussão depois, né? Então, quem domina no mundo, em termos de capacidade instalada cumulativa, a produção energia eólica, né? Então, nós temos a China, Estados Unidos, né, e a Alemanha, né, são os 3 primeiros. A Índia está entre os 5, né, países produtores. E uma coisa muito interessante, que o Brasil, em 2014, já está entre os 10 países em termos de produção, em termos de capacidade cumulativa de energia eólica em operação, né? Então, isso, né, traz, do ponto de vista do Brasil, no cenário da discussão de energia eólica, um papel importantíssimo, está entre os 10. A AB eólica é muito positiva em relação a isso, então ela fala, já o Brasil vai estar entre os 8, então assim, e a gente não tem dúvida em relação a isso, tá certo? Na América Latina, o Brasil lidera, né? Vem em segundo lugar o México. As estimativas do último plano, né, do último plano decenal de energia é que o Brasil já alcança em 2023 22 gigawatts, né, de capacidade produtiva, e o México em 2023 já alcança em 2023 22 gigawatts, e o México 15 gigawatts, né, de potência entre 2020 e 2022. Porém, o Brasil, ele tem um papel muito importante do ponto de vista regional, do ponto de vista da América Latina. A partir de 2009, por exemplo, a grande discussão nesse sentido era que o Brasil pudesse ser um polo produtor de equipamentos de energia eólica e aí exportar para os nossos vizinhos da América Latina, né? Realmente, né, em termos de cenários e de desenhos de políticas, bastante positivo. Porém, pensar, e aí isso é uma questão de estratégia, pensar essas coisas nos remete a discutir as estratégias que estão por trás. Por quê? Porque é um setor dominado por grandes players internacionais. Então, as grandes empresas, é um oligopólio fortíssimo, concentrado, que domina o mercado, em que o desenho produtivo continua sendo pensado nas suas matrizes, inclusive as adaptações dos equipamentos continuam sendo pensados lá nas suas matrizes. Então, vejam, quando a gente pensa a energia eólica do ponto de vista sistêmico, precisamos também olhar essa questão de, tudo bem, o Brasil ser um polo produtor na América Latina, positivo. Porém, isso não vem descasado
da questão muito maior, estratégica, quem são os agentes que estão por trás desse processo, e são os agentes internacionais. Eu vou mostrar alguns dados em relação a isso. Do ponto de vista da matriz elétrica, né, a eólica, dados da empresa de pesquisa energética, teve uma participação em 2014 de 3,6%. A BEOC é bastante positiva, ela assinala uma participação de 5% em 2014. Né? A Beólica é a que regula, de certa forma, organiza, de certa forma, a atividade no Brasil. Então, vejam, do ponto de vista de uma série de 1974 a 2014, a hidrelétrica continuará sendo a fonte principal, a despeito de sua redução de participação, taxa de participação, tá certo? E isso já é em função, né, de alguns limites, né, produtivos, tem a ver com questão legal, questão ambiental, né, e também porque toda a potencialidade de produção de energia hidrelétrica está concentrada hoje na região norte, que tem várias exigências legais e ambientais que devem ser cumpridas, e aí a ideia é que essa participação continue apresentando uma redução. Em 2023 já espera 62% apenas de participação de hidrelétrica, e em compensação, né, vamos aumentando aí a participação da eólica. A solar hoje ela tem uma participação de 0,01, era a participação que a eólica tinha em 2004, por aí, tá certo? Então hoje nós temos já uma participação significativa, certamente a solar também vai alcançar percentuais bastante importantes, né? Bom, potencial, né, brasileiro, a discussão é essa. Nós temos só evento Brasil, só evento o ano inteiro, né? Principalmente o Nordeste, que é realmente só evento 365 dias, né, por ano. Então, aqui, infelizmente, o novo projeto, né, de mapeamento dessa potencialidade que ia sair em 2014 por questões da crise financeira não saiu, e isso é um desafio muito grande, porque o que se tem são estimativas, e as estimativas apontam, né, que o Brasil tem uma potencialidade acima de 300 gigawatts, podendo atingir 500 gigawatts. 50% dessa potencialidade está concentrada no Nordeste, e de modo muito significativo no Rio Grande do Norte, no Ceará, e agora já está sendo mapeado e constatado que nós temos regiões bastante promissoras no Nordeste também produzindo energia eólica. Piauí, Pernambuco, Maranhão e o norte da Bahia, certo? Então são áreas, inclusive, mais promissoras que o Rio Grande do Norte na produção de energia eólica. Piauí principalmente, certo? Tem ganhado espaço, inclusive, em detrimento do Rio Grande do Norte nas políticas e nas discussões. Em termos de mercado, né, potencialidade existe, está aí, né, e o Brasil está tentando acompanhar, né, e produzir essa energia. Em termos de mercado, eu peguei aqui, são os 3 países, né, que assumem as primeiras posições: China, Alemanha e Estados Unidos, e o Brasil. O que a gente percebe com essa figura, né? A gente percebe que, comparativamente aos outros países, o Brasil apresenta um mercado pujante, um mercado de crescimento. A China, por exemplo, a Alemanha e os Estados Unidos já estão operando com capacidade ociosa não planejada. A China já, até 2013, não. Ela estava conseguindo
montar os seus parques eólicos, tudo. Mas já em 2014, agora em 2015, a China já está trabalhando com capacidade ociosa não planejada, ou seja, ela já não está mais utilizando, né, nos seus territórios os equipamentos que ela está fabricando. Então, realmente, você tem um mercado, do ponto de vista dos equipamentos, potencial, certo? Gerado justamente por essa capacidade ociosa não planejada. E aí o Brasil desponta como a menina dos olhos nesse processo, né? Você tem um mercado, de certa forma, em expansão, uma potencialidade incrível, e as empresas estão vindo para cá se instalar para justamente utilizar aqui no país, né? Aproveitar aqui no país essa capacidade ociosa não planejada. Então, enquanto os outros países, você tem uma tendência de redução de mercado, essa é uma taxa de crescimento médio, o Brasil está apontando na direção contrária, e aí, do ponto de vista mundial, do ponto de vista da política energética, do ponto de vista do setor, isso é importante, certo? Não do ponto de vista dos impactos que isso traz, certo? Em termos de preço, bastante competitivo, salvo agora, nos últimos meses, onde o câmbio desfavorável está impactando o preço dos equipamentos, encarecendo o preço dos equipamentos e também, por isso, o preço da energia. Tanto que o professor Emílio destacou aqui que a energia eólica, que hoje está sendo realizado o 8º leilão de reserva, ela já entrou no leilão com um preço de 213, muito acima do que ela vinha apresentando até então. No último leilão já foi 181, mas em relação às outras fontes, salvo em relação à hidrelétrica, é um preço competitivo. Não ainda em relação à solar, que ainda apresenta um preço relativamente maior. Tá? Em termos de custos, não. Em termos de custo, nós não somos competitivos. Certo? Nós temos uma série de problemas e desafios a serem enfrentados, porque ainda os nossos custos se apresentam de uma forma muito elevados, porque nós importamos pelo menos 32 itens da montagem do aerogerador. Tá certo? Então, nós temos custos elevados, custos tributários mais elevados, certo? Para importar um equipamento, por exemplo, o custo de importação é 30% menor do que se fosse produzido aqui no país. Então, em termos de custo, a gente está perdendo, né, em termos, relativamente, custos internos maiores, capacidade produtiva local limitada, é o que explica, certo? E ainda mais, em função da crise, da incerteza, de certa forma. Apesar de o Brasil apontar na direção de um mercado de expansão, existe uma incerteza com relação às políticas do setor energético desenhadas para esse setor. Quiçá aí as políticas desenhadas pelo BNDES, que exige que 60% da produção desses equipamentos seja de conteúdo local, né? Então, vejam, beleza, bacana, porque a gente vai incentivar aqui a nossa indústria eólica. Qual é o problema? O problema é que nós não temos os equipamentos necessários para produzir toda a montagem, né, do aerogerador. E aí nós esbarramos, né, em capacidade produtiva local limitada, né, em capacidade ociosa em outros países, então eles vêm para cá aproveitar uma demanda potencial de expansão, preferência por fornecedores globais, justamente em função dos custos menores, tá? Portanto, a ausência de fabricantes locais. Eu listei dos 32 itens que nós importamos, 8, salvo engano. Então, nós importamos vários desses equipamentos. Chapa de aço, por quê? Custo, apenas 30% pode ser importado, mas o preço do aço é 26,5% maior do que é comercializado no mercado mundial, e isso vem encarecendo muito. E é uma discussão dentro do BNDES, como fazer para que você tenha custos mais competitivos, tá certo? Em relação a esse produto, né, a esse componente especificamente. Então,
Então vejam, é um desafio muito grande, porque nós temos hoje um descasamento entre a oferta e a demanda. Várias empresas que estavam instaladas no Brasil, elas já foram embora. De 14 empresas que atendiam às exigências do BNDES, que operavam no país, nós temos hoje apenas 9 empresas que continuam operando aqui. Estou falando em empresas estrangeiras, continuam operando no país. Então nós temos uma redução de oferta, um aumento de demanda, então um descasamento aí de oferta e demanda, e um câmbio desfavorável que está encarecendo ainda mais o custo. Bom, e onde essa energia eólica está localizada, né? Essas empresas, das 25 empresas mapeadas até julho deste ano, 18 estão localizadas aqui no Nordeste. Bahia, Ceará e Pernambuco assumem as primeiras posições, né? Onde se monta lá todo o aerogerador, certo? E no Rio Grande do Norte nós temos ainda 2 fábricas de Torres, Areia Branca e Parazinho. Acho que continua ainda, não fecharam, né? Não, porque essas continuam operando aqui, tá certo? A distribuição regional, né? No Brasil, né? Dados atuais, tá certo? Nós temos uma potência de 14.626 megawatts. O Nordeste tem uma participação aí de 87,6%, tá certo? E o Rio Grande do Norte, 29,7%, tá certo? De toda a potencialidade existente de eólica hoje. Porém, o Rio Grande do Norte vem perdendo espaço, tá certo? Desde 2013, mais ou menos, porque não está conseguindo comercializar, ou ele entra nos leilões, mas não consegue vencer, tá certo? Os termos de contratações, e aí ele está perdendo espaço. Essa lista que é verde no meu computador, aqui tá certo? Então ele está perdendo espaço para Piauí, Maranhão, tá certo? Na comercialização dos leilões de energia. Isso é uma questão muito importante, por quê? Porque o Rio Grande do Norte era top, né? É o que mais tinha em termos de comercialização e ganhava nos leilões no início, tá certo? Então ele vem perdendo aqui, ele não consegue, tem um pouquinho ali a partir de 2014, 2014, e 2015 não conseguiu ainda. Vamos ver hoje se o Rio Grande do Norte vai conseguir algum projeto nos leilões. No leilão de hoje, que é o leilão de reserva. Só terminando agora. Bom, em operação nós temos 276 parques, em construção 157 e 303 otorgados. A maioria concentrada no Nordeste, certo? 75,8%. Os projetos em operação, Rio Grande do Norte está realmente na primeira colocação, tá certo? Primeiro no ranking, tá certo? É o estado do Nordeste que mais apresenta parques eólicos em operação, tá certo? Porém, tal como os leilões, vem perdendo em projetos em construção, tá certo? E em projetos não iniciados, são projetos otorgados, tá certo? E aí precisamos de vencer alguns desafios, tá certo? E otorgados vem perdendo para Bahia, Piauí. Esses aqui são dados de agosto, mas dados agora recentes, Piauí já está à frente do Ceará. Então, Piauí está aí, é um laboratório de pesquisa em relação a isso. Certo? Aqui o professor vai falar só. Bom, é o leilão de hoje, né? Que está sendo leilão de reserva entre energia eólica e energia solar. Certo? Mais uma vez, o maior número de projetos habilitados está concentrado aqui no Nordeste. E vamos ver o resultado, né, para o Rio Grande do Norte. Desafios, muitos desafios. Certo? Falta uma política, né? Uma política realmente do Rio Grande do Norte, não estudos,
Projetos. Pegando aí a fala e concordando com o professor Emílio. Projetos desenhados de forma sistêmica. Certo? Isso foi uma grande questão na minha tese, na defesa da minha tese de doutorado, né? E a gente precisa pensar isso, tá certo? Para tentar vencer alguns desafios e o Rio Grande do Norte voltar a assumir as posições importantes. Para a gente não perder, se já não é que perdemos, tá certo? Para outros estados essa posição, tá bom? Bom, eu agradeço, tá certo? E fico aí à disposição para os questionamentos.